gravar para a gente. Tá, eu estou gravando aqui também. Acho que vai ficar gravado tanto no YouTube quanto aqui no Meet, tá? Tá legal. Então, está gravando, tá? Então, boa tarde a todos. É com grande satisfação que tenho a presença do professor Marco Aurélio Cremasco, professor que eu já conheço, ano que vem vai fazer 20 anos que eu já conheço ele, né? E a gente sempre tem mantido contato todo esse tempo, né? Seja saber da saúde, seja por artigos que ainda a gente busca alguns dados e consegue trabalhar com eles. Então, a gente tem um link muito grande, né? Tanto profissional quanto uma amizade muito forte que eu tenho por ele, né? Eu tenho ele como se fosse um grande amigo, chegando a quase um pai para mim, né? Mas tanto para mim quanto para minha esposa. Então, é uma grande satisfação de ter o professor, né? Mais uma vez, né, a presença dele, mesmo que seja virtual, onde ele vai expor, né, uma palestra aqui sobre difusão estocástica, né, transferência de massa, com o grupo de trabalho dele, que ele vai se apresentar posteriormente. Então, professor Cremático, se você puder falar um pouquinho de você e depois as meninas também poderem falar, né, sobre o grupo de trabalho de vocês. Então, o senhor está à vontade aí a poder falar para a gente. Professor Nazareno, me permita chamar de Nazareno, né, tendo em vista o que você acabou de dizer, mas, sobretudo, o carinho que eu nutro por você, pela Kiki, pelo Caleb. De algum modo, a história de vocês é muito próxima à minha, né, desde Belém do Pará, no laboratório, enfim, tem toda uma construção de uma vida aí que a gente muito preza. Boa tarde aí para o Amazonas, para Manaus, boa noite para o resto do Brasil. É um prazer enorme, aqui eu fico muito feliz. E aqui, Nazareno, se me permite, gostaria de compartilhar essa palestra, essa organização pela UFAM, junto com o professor Leonardo, lá de Foz do Iguaçu. Beijo, Leonardo. Tá? É um prazer, é isso que a gente estava conversando antes, ter o norte e o sul do Brasil juntos e falando de aurora boreal, cara. Quer dizer, bota a viagem nisso, né? Então, vamos viajar. Então, a ideia qual que é? Então, se vocês me permitem, eu vou começar a fazer uma apresentação, a passar um primeiro slide, um slide introdutório. Deixa eu ver se eu me acho aqui, porque eu ainda consigo apanhar dessa questão remota. E assim eu aproveito e apresento a nossa proposta. Só um momento, por favor. Então, assim que vocês estiverem observando, vocês, por favor, me avisem, tá? Eu já estou verificando aqui, professor. Ótimo. Então, Nazareno, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muitíssimo, né, a Universidade Federal do Amazonas, e aqui quero agradecer ao Lucas pelo esse apoio que ele deu a você, a todos nós. Apesar de eu apresentar essa palestra para vocês, a bem da verdade, essa palestra é fruto de um trabalho, de um grupo de trabalho que é composto pela Alessandra e pela Narie. E esse trabalho é consequência de um estudo que a gente vem fazendo há 1 ano, que é exatamente procurando avaliar como que a gente pode apresentar a difusão estocástica, uma leitura não tão comum para a gente apresentar esse tema já na graduação. Tanto a Alessandra quanto a Narie, elas fizeram parte de um projeto chamado PED, que é um programa de estágio docência, junto à disciplina de graduação de transferência de massa. Tá? Então, em vez de eu fazer a apresentação das meninas, eu gostaria que ela se apresentasse, começando pela Alessandra. Alessandra, por favor. Então, deixa eu interromper por hora a apresentação aqui. Assim você fala um oi aí para a turma. Boa tarde, meu nome é Alessandra, eu fiz faculdade de Engenharia Química no UTFPR, de Francisco Beltrão, no Paraná, e estou finalizando o mestrado agora, sendo orientada pelo professor Marco Aurélio Cremasco,
na área de fenômenos de transporte e transferência de massa. E no próximo ano eu vou iniciar o doutorado aí, na mesma área, dando continuidade a esse trabalho. Então, minha dissertação de mestrado, ela consiste basicamente em otimizar o processo de recuperação e purificação do tacrolimo. E também pensando no forte comprometimento social em relação aos pesquisadores e com a sociedade. Seria isso. Passo a palavra para a Narie. Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Narie, né? E como o professor mencionou, eu fui aluna PED, né, da disciplina de difusão de fenômenos de transporte 3, com ele. E eu estou finalizando meu doutorado com a professora Maria Regina, na FEC, né, na Unicamp, na área eu faço desidratação e dessalgação de petróleos, né, com o projeto da Petrobras. E eu trabalho nessa área agora. No mestrado eu trabalhei com biocombustíveis, né, com planta de pirólise, produção de bióleo, e agora, mais nessa área também, continuei com combustíveis, mais combustíveis fósseis, mais para a parte de petróleo. E é isso, a gente está agora trabalhando com o professor Marco Cremasco, nessa parte de difusão mássica, e agora, mais precisamente, com essa coisa da aurora boreal. Então, deixa eu trazer para mim. E agora a gente vai falar de papo sério. Não é? Eu não estou vendo vocês, tá? Estão vendo a primeiro slide? Sim. Sim. Então tá, então vamos começar a viagem aqui do Brasil, falar disso aqui. Difusão estocástica, um passeio na aurora boreal, reforçando que esse é um trabalho conjunto, da Alessandra, Narie, de mim, tá legal? Esse estudo iniciou da gente procurar avaliar, pessoal, a difusão de matéria em outros estados, ou outros meios distintos daquilo que a gente está acostumado a trabalhar. Por exemplo, difusão em gases, difusão em líquidos, difusão em sólidos, qualquer que seja a sua natureza. Já na graduação a gente trabalha em difusão em fluidos supercríticos. Então o grupo de trabalho falou, por que não a gente não começar a explorar já na graduação a difusão em líquidos iônicos e a difusão em plasma. Só que na hora de começar a gente falar de difusão em plasma, veio aquela história, caramba, primeiro, até onde plasma é comum na nossa vida? Dentro de engenharia, pelo menos na engenharia química, muito pouco utilizado ou quase nada. Então nós nos distanciamos muito do plasma, assim, de uma maneira assim absurda. É como se não existisse. É como se o plasma fosse fruto da nossa imaginação. Assim como para nós brasileiros, a maioria de nós, ao não conhecer a aurora boreal acaba fazendo parte do nosso imaginário, pela beleza dela. Então, quando vem essa história da beleza dela, nasce o quê? Primeiro, o que é a aurora boreal? O que é a aurora? Gente, a Dona Aurora, essa senhorita que vocês estão vendo aqui, é uma deusa romana que remete à deusa grega Eos, tá? Ela é uma titânia. O que é uma titânia? É filha de titãs, são as primeiras entidades na mitologia grega. E essa Dona Aurora, ela é irmã do Sol e da Lua, tá? E ela está associada à deusa do amanhecer. E por intermédio da sua brisa, ela anuncia o amanhecer, e a partir dessa anunciação do amanhecer, Galileu Galilei, lá por volta de 1620, identificou as luzes do norte, tá? Batizando de aurora, devido a essa deusa. Mas por que boreal? A aurora era, sobretudo, uma romântica, gente. Ela tinha um par de namorado, e junto com esses par de namorado, um monte de filhos. Dentre os filhos da Dona Aurora, 4 ventos. O vento do sul, o vento do leste, o vento do oeste e o vento do norte. E o vento do norte tem um nome, Bóreas. Então, a aurora boreal
Então, Galileu Galilei acabou homenageando dois entes da natureza, o amanhecer associado ao vento do norte, tendo em vista que, à época dele, observava-se esse fenômeno ao norte do planeta. Lembrando que existe a aurora boreal no norte, existe também a aurora austral, que é no sul do planeta. Mas da onde vem essa observação da aurora? Essa metodologia, essa beleza da aurora, né? Não existe só na mitologia romana, só na mitologia grega. Esse evento, como vocês estão vendo em verde aí, várias culturas associam ele a alguma interpretação mística. Ou seja, o que é uma interpretação mística ou de mitologia? Gente, a mitologia nada mais é, no bom sentido do termo, é uma explicação para a própria vida, para a própria existência. Por exemplo, para os chineses antigos, em algumas regiões, o resultado dessas luzes eram fogos soltados por dragões que lutavam entre o bem e o mal. Então, surgiam essas luzes. Se a gente for lá para a Estônia, que é perto da Rússia, por aí, essas luzes eram decorrentes de baleias brincando, tá? Assim como lá pela Lapônia, os resultados das luzes eram essas espumas de águas ejetadas por essas baleias. Como também lá no norte do planeta, é como se tivesse uma raposa do Ártico que com sua cauda esfregava na neve, e das neves saíam as faíscas que cintilavam no céu. Assim como lá na mitologia nórdica, na Alemanha, na Noruega, por aí, essas luzes, pessoal, representavam o reflexo, ou seja, a própria as lanças, os escudos, os elmos das valquírias. E as valquírias eram as guerreiras, as deusas guerreiras da mitologia nórdica. Tá? Se a gente for para o lado das Américas, tá, principalmente lá nos Estados Unidos, o que representavam essas luzes? Daí é uma delícia, gente. Daí tem de tudo, né? É como se fosse tochas sagradas segurado por guias. Olha que beleza, gente. Para transportar aqueles que nos deixavam a nossa vida terrena. Ou seja, esses guias saíam iluminando o céu de tal modo que as almas pudessem ascender ao paraíso. Né? Por outro lado, tinham morrido de medo desse pessoal, né? Para eles era tipo assim, olha, são espíritos maus querendo nos atormentar. Tá? Tanto que determinadas tribos, eles batiam palma de tal maneira que a aurora desaparecia. Mas ok, ela vai e volta. Né? Os filmes que vocês podem assistir é isso. Então existe, pessoal, essa relação bastante estreita com o que poderia anunciar a aurora. Né? Essa história de comunicação de um plano para com o nosso plano não fica só restrito à aurora. Porque se a gente observar também, gente, a gente também comunica com outros planos. Né? A começar com o grande Van Gogh, com as noites estreladas. Da onde será que o Van Gogh tirou esses turbilhões? Se alguém aqui, o pessoal que trabalha com o fenômeno de transporte, CFD e movimento turbulento, vai adorar essa figurinha do Van Gogh. Eu já gosto de associar nessa altura do campeonato a esses movimentos da aurora com o delírio maravilhoso do Van Gogh. Mas ao gente observar tanto a manifestação da natureza quanto na manifestação do espírito humano, o que a gente pode perceber? Que a gente está buscando sonhos, principalmente nessa época. A gente está coletando esses sonhos, que chama esse Catcher Dreams, né? Ou seja, o coletor de sonhos, que também tem origem lá no norte dos Estados Unidos, enfim, com as tribos, ou seja, observem, pessoal, que tudo está relacionado. E se tudo está relacionado, aqui eu vou convidar vocês para uma viagem. Tá? E essa viagem a gente vai fazer, vou chamar esse carinha de João Flores, ou de Johnny, como queiram. A gente vai tomar um barco lá numa das crateras da Lua e vamos ver se a gente enxerga essa bendita aurora boreal. Tá? Pois bem, pessoal, quando a gente não sabe de nada, quer começar alguma palestra, a gente sempre começa do Big Bang, porque não tem erro, tá bom? E o que significa o Big Bang? Big Bang é uma teoria cosmológica no qual nos diz, no início de tudo, havia um ponto infinitesimal onde estava concentrada toda a energia do universo, em um determinado instante, bum, tá? Explodiu, teve a grande explosão, foi uma luz, guardem esse termo, uma luz enorme,
que dali a pouco, essa luz, uma temperatura muito grande, foi esfriando aos pouquinhos, e com isso foram criados o primeiro estado de matéria na forma de íons, principalmente de hidrogênio. Depois, esses íons se configuraram em moléculas em diversos elementos químicos, e com isso criando o estado de matéria de tal modo a criar as estrelas. E dessas estrelas, o nascimento dela, como a gente pode ver, nasce lá nas nebulosas. E qual é a estrela que a gente mais conhece, pessoal? Que nos traz luminosidade? Sim, senhores, o Sol. E quando a gente veja o Sol, só lembrando, né, pessoal, que nós começamos ontem o tal do solstício do verão, tá? E o solstício do verão, a gente foi presenteado pelo alinhamento do Saturno e Júpiter, que aqui em Campinas não deu para enxergar, porque choveu, caramba. Eu fui dormir até cedo, mas enfim, solstício do verão, graças em louvor ao Sol, tanto que existe, a gente falou de mitologia, mas existe em diversas religiões, tá? A relação do solstício do Sol em louvor ao próprio Sol. Mas o que o Sol tem a ver conosco? O que a nebulosa tem a ver conosco? Se nós trazermos para Terra esses raios daqui, gente, se o pessoal do Maranhão está nos assistindo, veio tirar da terra de vocês, tá? E que são esses raios? Principalmente, gente, quando tem esse contato das nuvens com a Terra e existe essa alta descarga elétrica, ela é tão forte que ela chega a ionizar o ar. E se chega a ionizar o ar, assim como em termos de temperatura, existe um fogo. E essas chamas extremamente quentes, tá, chegam também a um processo de ionização. E aqui é um dado interessante, gente. Já que a gente está falando de mitologia de aurora, fogo, luz, tem muito a ver com conhecimento, tá? Quem trouxe esse conhecimento para o ser humano na mitologia grega foi um titã chamado Prometeu. Tem a ver, então, com inteligência. E é interessante o Sol também, no panteão guaranítico, aí, Léo, da sua terra, pertinho do nosso querido Paraguai, tá? O Sol em Guarani chama-se Quari. Tá? E da onde vem esse termo etimológico? Quá, vem de Mibequá, que é uma entidade co-irmã de Anderu, que seria o pai dos nossos pais. Em Bequá tem a ver com sabedoria. E Raí tem a ver com filho. Então, o Sol a gente poderia aproximar como sendo filho da sabedoria. Então, observem, gente, que a luz, o Sol, o fogo, ele está associado à sabedoria, conhecimento. Mas, caramba, o que tem a ver? Estrela, o que tem a ver? Sol, o que tem a ver? Raio, o que tem a ver? Fogo, com essa conversa toda nossa. Tudo isso tem um nome. Esse gás ionizado constitui-se no plasma, tá? Ou seja, o plasma é um estado de matéria de ionização de gases. E 99%, pessoal, da matéria conhecida no universo, descartando a bendita matéria escura, é constituído de plasma. Então, no fundo, quando a gente fala, pensa em termos de plasma como o primeiro estado, o quarto estado da matéria, a bem da verdade, gente, começou lá com o Big Bang. Plasma é o primeiro estado da matéria, foi da onde decorreram os demais estados da matéria. Então, o pessoal de termodinâmica vai adorar essa conversa. Por quê? Porque até a Renascença, pessoal, a Renascença, a partir dos gregos, o pessoal olhava em termos de estado da matéria da forma aqui, olha. O que é o estado da matéria? Constitui de terra, água, ar e fogo. A partir da Renascença, e principalmente com o advento da Revolução Industrial, do conhecimento, e vindo, em parte de engenharia, com a termodinâmica, a gente vê, então, o estado da matéria de maneira clássica, como a gente apresenta para o pessoal e a gente vem estudando, tá? Da mesma maneira que, observe, aumente a temperatura, a gente pode associar também um aumento de energia. Para a turma de transferência de massa, que a gente adora esse treco, a gente olha o contrário, né? A gente está preocupado com o quê, pessoal? Com o adensamento de matéria. Porque a gente sabe que quanto mais a matéria é adensada,
mais dificuldade vai ter um determinado soluto a difundir-se por esse meio. Então, classicamente, nós estudamos esses 3 estados da matéria. Lembrando, né, que só entre sólido e líquido a gente pode abordar a história do líquido iônico, entre líquido e vapor a gente pode estudar o fluido supercrítico, mas quando chega aqui, pessoal, existe uma dificuldade em termos de aplicação da engenharia química, é bem dito, tá? Existem aplicações escassas em termos do uso de plasma. Eu posso citar, por exemplo, 2, como, por exemplo, no tratamento de biomassa de cana-de-açúcar para romper as cadeias de celulose e, com isso, produzir açúcares, né? Ou seja, partindo para o bioetanol de segunda geração, assim como no tratamento de resíduos, gente. Tá? Assim como no tratamento de resíduos, tá bom? Então, o que acaba acontecendo? Então, observem que quando a gente olha para esse resultado, nós podemos olhar a energia do sistema, tá? Em termos de transformação de fases, do modo como está aqui. Só lembrando que, usualmente, nós nos concentramos nessa etapa que está aqui. Tá? Então, observem, pessoal, quando entra no plasma, o que a gente observa? É a questão da ionização, no caso do gás e o vapor, para o estado plasmático. Pois bem, e o que isso tem a ver conosco? Lembrando, então, retomando a história do Sol, já entendendo o Sol como estado essencialmente plasmático, isso aqui, gente, é uma fotografia tirada no início deste ano, uma das fotografias mais nítidas da superfície do Sol. Então, onde a gente vê esses pontos escuros, são plasma no estado de temperatura inferior a esses pontinhos mais dourados. Então, o que acaba acontecendo lá no Sol, gente? Pode ter a saída das explosões solares, e com isso o vento solar, tá? Ao ter esse vento solar, o que vai acarretar com esse vento solar? Ele vai espalhar pelo sistema solar. O que acabou acontecendo com o Mercúrio, por exemplo? O Mercúrio, graças a esse vento solar, destruiu a atmosfera de Mercúrio, tá legal? E o que acontece com a Terra? Com a Terra, a gente é protegido pelo campo magnético, tá legal? Então, as partículas, os íons presentes no vento solar, ao atingir o campo magnético, eles são atraídos, tá, por um movimento rotacional, sendo direcionado aos polos magnéticos norte e sul, de tal modo, ao entrar em contato com a termosfera, em particular, chamado com a ionosfera, acaba acontecendo o quê? Essas partículas carregadas pelo vento solar entram em contato com os gases neutros presentes na ionosfera, em particular com os gases nitrogênio e oxigênio, e vão ionizar, ou seja, vão separar essas moléculas. E ao ionizar, elas vão soltar o quê? Fótons, vão soltar luzes, tá? Essas luzes, por exemplo, vocês podem observar, esse verdinho aqui é em decorrência da emissão de luzes pelo oxigênio. Já o rosinha, em decorrência da emissão de luzes pelo gás nitrogênio. Ou seja, ao entrar em contato com essa camada da atmosfera, denominada ionosfera, que essa ionosfera, gente, por si só, é plasma, é da onde surgem os efeitos, tá, da aurora boreal. Então, a aurora boreal é uma consequência dessa interação, tá? Desde o vento solar com o campo magnético da Terra. Esse campo magnético da Terra dirige as partículas até uma determinada camada da nossa atmosfera, denominada ionosfera, que isso vai provocar o quê? Uma ionização dos átomos dessa atmosfera. Isso, então, vai decorrer essas luzes conhecidas, então, como aurora boreal, no norte do planeta, e a aurora austral no sul do planeta, no hemisfério sul, né, mais especificamente lá perto da Antártica, por aí. Então, observe, pessoal, nós estamos aqui, ó, tá legal? Manaus, por exemplo, tá bem retinho. Olha só onde acontece as auroras, gente. Lá na região denominada termosfera, isso que está em vermelhinho, como vocês podem ver nessa figura, tem a ver, está associado à temperatura dos íons, esse aqui é a temperatura dos elétrons, e nessa região, tá, entre 90 a 150 ou um pouquinho mais,
é a região onde se detectam esse fenômeno de ionização, então, dos átomos presentes, dos gases presentes nessa camada da termosfera, tá? E nessa região, vocês observem que são os diversos íons, tá? Esse rapazinho, N subscrito E, é a concentração de elétrons, então observe que é muito próxima das concentrações do íon O2 e do íon NO+, existem outros íons, tá? Mas, majoritariamente, são esses dois íons e, no caso dos elétrons. E esses íons, pessoal, como é que eles ficam aqui? Eles ficam andando para lá e para cá, sem eira nem beira, tá? Da forma como está ilustrado aí, ele todo bonitinho, vermelhinho, ou seja, ele tem tal do bendito que a gente identifica enquanto passeio aleatório. Daí eu pergunto para vocês, qual é o outro nome desse passeio aleatório? Para isso, então vamos pegar nossa molécula, vamos botar ela de um casaco muito bonitinho e vamos chamar ele de Johnny. E esse Johnny, dona Nahi, por sua vez, né, ele é, além dele gostar muito de difusão mássica, assim como a Alessandra, ele é apaixonado por um pintor chamado Van Gogh. Principalmente pelos girassóis de Van Gogh. Por que Mr. Johnny é apaixonado pelos girassóis de Van Gogh? Porque lembra sol. E sol remete a quem? A sabedoria, a luminosidade. E sol também remete a quem? Bom, já que é o sol provoca a aurora boreal, então vamos dar uma passeada. Daí o senhor Johnny fica extremamente feliz da vida e resolve tomar umas. Então ele vira um drunk walker, ou seja, passeio do bêbado. E esse passeio do bêbado, juro por Deus que não foi eu que denominei, isso é bastante consagrado, é um outro nome para o passeio aleatório. Conclusão desse slide, pessoal. Johnny Walker adora Van Gogh. Tá? E é isso que a gente vai tentar mostrar para vocês. Como a gente associa o passeio do bêbado, o passeio aleatório, com a difusão desses íons, tá? Do íon oxigênio e do íon NO+, naquela região da ionosfera que a gente caracterizou como a região onde se tem as luzes do norte, ou aurora boreal. Tá legal? Para isso, a gente vai precisar lançar mão de um conceito que não é tão comum a gente apresentar na graduação, que é a tal da difusão ambipolar. O que significa isso, pessoal? A difusão bipolar se refere, né, que existe o fato, pessoal, da gente, lembrem-se que lá na camada da aurora boreal existem elétrons, existem íons. E os elétrons são o quê? São muito menores, tá? São muito mais leves do que os íons. O que vai acontecer? Eles vão migrar mais rápido, tá legal? Ao ele migrar mais rápido, os íons, aliás, os elétrons, eles vão fazer o quê? Eles vão carregar as cargas positivas em excesso, tá? De tal modo que isso resulta num campo elétrico, e esse campo elétrico, por sua vez, causa a advecção de ambas as partículas. O que é advecção, pessoal? A advecção é o arraste de concentração por uma determinada força, e essa determinada força, nesse caso específico, tá associada ao campo elétrico. E o que acaba acontecendo, gente? Tanto o fluxo devido ao campo elétrico, ele aponta na mesma direção da difusão das partículas, que, por sua vez, aceleram a difusão dos íons, mas, por sua vez, retarda a difusão dos elétrons. Isso cria uma situação da que a gente denomina de estado de quase equilíbrio, que esses fluxos acabam sendo iguais, onde o subscrito E significa fluxo de elétrons e o subscrito I significa fluxo de íons, onde se identifica no formato da equação de Einstein, tá, que o coeficiente de difusão dos elétrons, especificamente dos elétrons, tá, tem a ver com a sua energia cinética, KB vezes T, onde T é aquela temperatura que nós apresentamos lá dos elétrons, que na verdade esses rapazinhos estão aqui é a altitude, tá legal, pessoal? Na dependência da altitude, nós temos a concentração dos elétrons. ME é a massa do elétron, do valor como está aqui, olha só como ele é pequenininho. Já do outro lado tem a difusão iônica característica nessa região.
tá legal? Então, a gente vê no caso do íon O2 e do íon NO+. São esses valores. Observe que elas são mais pesadas do que dos elétrons. E aqui, pessoal, tem a concentração, tá? Na faixa considerada as altitudes dos elétrons e as concentrações dos íons oxigênio e NO+. E esse rapazinho, esse Ni subscrito E, é a frequência de colisão dos elétrons e o subscrito I dos íons. Observe que Z, nesse caso, é o número atômico, tá legal? Ne é a concentração, nesse caso, concentração dos elétrons, e Ni, concentração dos íons, ou seja, é uma conta que é fácil de ser feita. Bem, o que se faz com a difusão ambipolar? A difusão ambipolar, então, a gente tem que buscar, pessoal, uma expressão para o fluxo, tá? Ambipolar. Ambipolar, lembre-se, ambipolar por quê? É a difusão mútua, por isso que é ambipolar, é a difusão mútua de íons e de elétrons. E aqui o que se faz? Basta isolar o E, faz um algebrismo, a gente significa com essa expressão que está aqui dentro, tá legal, pessoal? E o termo entre parênteses a gente identifica ao tal do coeficiente de difusão ambipolar, tá legal? Gente, ambipolar não tem nada a ver com bipolaridade, hein? Olha lá, ambipolar tem a ver com essa difusão mútua de elétrons e íons. Ambipolar é outra coisa. Tem até que algumas frases que eu achei o máximo, né? Por exemplo, no nosso caso específico, nessa palestra, nesse momento, eu estou preferindo essa aqui, ó. Fica, vai. Tá bom? Então, continuem aí. Pois bem, só que nessa camada da ionosfera, o campo não é tão somente elétrico, gente. Existe um campo magnético. Seja um campo magnético ainda oriundo da exosfera, que seja aquela camada superior à termosfera, ou seja o campo elétrico provocado devido campo magnético provocado a alta presença do campo elétrico, ou seja, o campo elétrico pode provocar o campo magnético. E com isso tem-se o que se denomina do coeficiente perpendicular de difusão, no modo como está aqui, que está associado, tá, ao campo magnético devido a essa contribuição aqui presente. Esse em azul, esse gama. Mas só o que acontece com a ionosfera, em particular, na camada onde ocorre a aurora boreal, tá? Esse B, que chama de densidade de campo magnético, é considerado muito pequenininho, de tal modo que o gama, ao fazer as contas, é muito próximo de 1, tá? De tal maneira, em termos de magnitude, pode ser feito, sem perder muitos cabelos, esta aproximação aqui apresentada para vocês. Pois bem, essa abordagem, gente, é a abordagem clássica de difusão mássica. Agora, como é que a gente pode descrever o deslocamento desses íons? Tá legal? É aqui, então, que a gente lança a mão da abordagem de passeio aleatório, ou passeio do bêbado. E esse passeio aleatório, passeio do bêbado, ele parte de uma teoria, de uma abordagem lá de probabilidade, chama-se cadeias de Markov. E nesse caso específico, o deslocamento de determinado íon, por exemplo, dado aqui por essa ilustração. Inicialmente, ele está aqui, a sua migração, perdão, ele está aqui no centro, no vértex, tá legal? Ou ele vai para a direita, para a nossa direita, estamos enxergando, ou ele vai para a esquerda, dependendo tão somente desse ponto, tá legal? Ele não depende do ponto anterior, tá certo? Ou seja, para isso, quando a gente descreve esse tipo de coisa, pessoal, a gente tem o que a gente denomina de matriz de transição, aonde um independe do outro, e essa frase vai ser extremamente importante para nós, porque a partir disso, ou ele vai para a esquerda ou para a direita, a gente consegue escrever esse deslocamento do modo como está aqui, gente. Tá legal? A gente consegue trazer essa abordagem aleatória ou randômica, que é uma abordagem discreta, para uma aproximação do contínuo. Ao a gente fazer essa aproximação, a gente busca aquilo que a gente denomina de equação mestre. Tá legal? Ao a gente olhar essa expressão oriunda lá do passeio aleatório unidimensional, que está em amarelo, nós podemos expandir essas expressões que eu estou apontando aqui para vocês
em série de Taylor, tá legal? De tal modo que nos remete a essa equaçãozinha, e o pessoal e os professores de transferência de massa, ao ver essa equação, essa última equação amarela, vão entrar em êxtase, né? Porque ela nos remete a quem, pessoal? Sim, ela nos remete a essa expressão, a segunda lei de Fick, tá legal? Onde esse dx, da forma como está apresentado aqui para vocês, seria o coeficiente de difusão na direção x, onde se tem um deslocamento característico, tá? Esse delta ao quadrado, onde se tem um tempo característico, esse tal, tá legal? E uma das soluções dessa equação, gente, tá? É uma normal, é uma distribuição gaussiana, tá? Onde, para esse caso em particular, a média é zero, e existe uma variância, e essa variância está intimamente relacionada, que é esse termo que está aqui, a dx. E o que significa essa variância, esse dx? Pessoal, ele está associado ao espalhamento de alguma coisa, tá? No fundo, o que é uma variância em relação à média? É a distância dessa média, quanto espalha dessa média, tá? Então, aqui, quando a gente associa, pessoal, delta, variância com dx, no fundo, em termos de difusão mássica, a gente está avaliando o quê? O quanto o nosso soluto está se dispersando em determinado meio. No nosso caso específico, né? O quanto o nosso íon está se dispersando. E nesse caso em particular, quando a gente trabalha, pelo menos na abordagem do grupo, né? Existe a abordagem unidimensional, foi o que foi apresentado para vocês, bidimensional, mas nós já falamos, olha, por que não a gente tentar uma abordagem tridimensional, baseado na independência das eleições de escolha do deslocamento dos íons, ou seja, o deslocamento, esse independe desse, que independe desse, que independe desse, ou seja, totalmente independentes um do outro, tá legal? Isso é uma aproximação bastante forte, mas enfim, que serve para a gente fazer uma aproximação já que eu vou dizer qual que é, tá legal? Então, nesse caso, pessoal, esse D significa as dimensões. Por exemplo, se fosse uma única dimensão, D igual a 1, 2 dimensões, D igual a 2, 3 dimensões, D igual a 3. E com isso é possível, do mesmo modo, pessoal, tá? Que foi feito lá na equação métrica com uma dimensão para 3 dimensões. É por isso que aparece esse 6 que está aqui, ó. Tá legal? E nesse caso, notem que a gente faz x, y e z. Por quê? Que a gente está assumindo, pessoal, um meio anisotrópico. O que significa isso? É um meio heterogêneo nas 3 direções, tá legal? E aqui a gente identifica, tá? dx, dy, dz, do modo como está apresentado aqui para vocês. Ao fazer essa identificação, nós podemos fazer essa aproximação, esse que está em purple, em roxinho, tá legal? Cuja solução desta equação é uma normal multivariada em que o coeficiente de covariância é igual a zero, é nulo. Por quê? Porque nós abordamos uma situação de independência das eleições dos deslocamentos, tá legal? Então, ou seja, esse deslocamento é independente desse, é independente desse. E onde, pessoal, notem, variância na direção x, variância na direção y, variância na direção c. O que a gente faz com essas variâncias? Lembrando que elas se tratam de quê mesmo, gente? Se tratam de dispersão, de espalhamento de matéria. Tá legal? E com isso, nesse espalhamento, olha só, a gente identifica aqueles coeficientes de difusão, pessoal, tá? Nas direções x, y e z. Tá? Então, isso aqui é a abordagem formal do passeio aleatório tridimensional, considerando a independência da eleição dos deslocamentos de determinada partícula material. Tá legal, pessoal? E com isso a gente pode identificar o quê? Aqui que vem a sacada da aurora boreal. Na direção x e y, existe o coeficiente perpendicular. Por que o coeficiente perpendicular? Lembra que nessa direção tem o efeito do campo magnético, é um rotacional, tá legal? Na direção z, a gente impõe que a difusão é bipolar, tá? De tal modo que a gente consegue escrever, tá? A equação da continuidade da equação para essa abordagem de difusão bipolar do modo como está presente. E essa equação é exatamente a mesma de um livro clássico, pessoal, sobre difusão em plasma, do Bittencourt,
tá, da terceira edição, é um livro extremamente importante, Plasma, o Bittencourt, esse Bittencourt é um professor aqui, ele é brasileiro, o livro, assim, é sensacional, recomendo a leitura dele, tá legal? Então, é muito semelhante ao que o Bittencourt apresenta para difusão em elétrons, e aqui para difusão bipolar. Lembrando que, no nosso caso, esse rapazinho vai ser igual a esse. Pois bem, como é que, então, a gente vai simular? A gente vai fazer a continha, para tentar entender o deslocamento desses íons lá na aurora boreal. Tá legal? O deslocamento desses íons, pessoal, a gente vai ter que associar, olha lá, hein, essa dispersão com o número de passos. Bem, o que a gente pode pensar? Tendo em vista, tá, que a distribuição em X independe de Y, que por sua vez independe de Z, sendo que em cada uma delas, ou se vai para a esquerda ou para a direita, ou se vai para cima ou para baixo, ou se vai para frente ou para trás. Tá legal? Para cada uma delas, gente, tem o que a gente chama dessa distribuição de Bernoulli. Né? Probabilidade é meio. Só que no nosso caso, existem um número de passos muito maior, ou seja, lances muito maior, ou seja, nós estamos, então, numa distribuição binomial. Tá legal? Em termos de probabilidade. E a distribuição binomial, tá? A variância dela, ela dá desse modo, como está aqui. Como P é igual a meio. Tá? Na verdade, certo seria um Q aqui. Enfim, como P é igual a Q, essa expressão. Então, notem, pessoal. Na direção X, nós temos L passos. Tá legal? Na direção Y, nós temos M passos. Na direção Z, nós temos N passos. Como a gente identifica a variância do modo como dos coeficientes que acontece lá na aurora boreal, na região de aurora boreal, nós temos, então, uma relação direta, pessoal. Se nós conhecermos um determinado tempo característico, nós conhecermos um coeficiente de difusão característico, nós temos nossos números de passos. Tá legal? E, nesse caso específico, como o campo magnético foi considerado fraco lá na ionosfera, o coeficiente perpendicular de difusão vai ser igual ao coeficiente ambipolar, ou seja, L igual a M, que é igual a N, igual ao valor que está aqui. Agora a gente precisa fazer a continha. E para fazer a continha, nós temos o tal de Drunk-Chico. Não me pergunte por que chama de Drunk-Chico, pergunte para a Alessandra quando vocês tiverem oportunidade, tá? Isso é coisa dela. Pois bem, esse algoritmo, pessoal, é extremamente simples, tá legal de ser implementado. A única informação que nós precisamos ter é especificar o M, tá? Mesmo porque, se vocês for observarem aqui, só precisamos de quê? De um número aleatório, tá? E o número aleatório, ou a gente constrói esses números para seus aleatórios, ou no MATLAB tem, no Octave tem, no Excel tem, ou seja, a gente consegue implementar esse algoritmo. Pois bem, então o que nós fizemos? O que o grupo fez? Primeiro, nós calculamos, tá, o resultado de difusão tanto dos íons, tá, como está aqui, como o coeficiente ambipolar, tá? O que a gente nota de imediato, pessoal? A gente nota de imediato que esses valores, tá, eles aumentam com a altitude. Mas por que disso? Lembre-se que as temperaturas, principalmente dos íons, elas aumentam na medida que a altitude vai aumentando. Tá legal? Além disso, pessoal, observem que esses valores também dependem da concentração dos íons nessas camadas, tá legal? E qual é a primeira continha que nós fizemos? Ok. Nós precisamos calcular o número de passos. Esse número de passos, ele vai depender desses valores que estou apresentando aqui para vocês, tá legal? Para o tempo, a 100 quilômetros de altitude. Então, nós verificamos o quê? Nós variamos o tempo, e aqui é a continha do número de passos, tá, para cada íon. Feito isso, o MATLAB, o Octave, ele mostra para a gente o quê? Essa informação que está aqui, gente. Então, observem que aqui é uma determinada altura, onde o que está em preto, pessoal, é o que está no menor tempo. Então, observe, preto, o amarelo, o vermelho, o azul, está vendo o quê? Na medida que o tempo está aumentando,
está havendo uma dispersão de matéria. Nesse caso, essa dispersão de íons naquela camada, tá legal? Nessa altura. Tanto por oxigênio, é a mesma leitura, tá? Num tempo menor, eu estou apontando aqui para vocês, num tempo um pouquinho maior, depois o vermelho, depois o azul. Ou seja, pessoal, vocês vão falar, mas para que isso? Isso aqui, pessoal, é simplesmente para mostrar para vocês a natureza da difusão mássica. Quando eu falo natureza da difusão mássica, é entender que é um fenômeno natural. Tá? Espalhar coisa é natural. Tá? Infelizmente, nós tivemos o exemplo do Covid este ano. Se a gente não tomar providência, vai espalhar ao longo do tempo da forma como está aqui. Tá legal? Então, isso aqui também se aplica para esse momento tão triste que a gente está atravessando. Mas mostra, de um algoritmo simples, uma abordagem simples, como a gente pode ver esse fenômeno intrínseco da natureza, tá legal? Do mesmo modo, nós fizemos o que agora? Fixamos o tempo e variou a altitude. Tá? Então, notem, ao variar a altitude, vai variando quem? Vai variando o número de passos. O que significa o número de passos? É o trajeto dos íons, tá legal? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, tá? O que acaba acontecendo? De novo, né? Aqui implica no espalhamento da matéria num determinado instante. Aqui é se a gente observar, se a gente conseguisse observar em diversas alturas, tá legal? E a cada simulação, pessoal, isso aqui muda, tá? Lembram daquela história do pessoal lá do norte dos Estados Unidos, que tá para afastar a aurora boreal, eles não batiam palma, e a bichinha, afastavam? É meio que por aí. Pessoal, o que significa esses resultados? Esses resultados significam trajetória, não significa concentração, tá legal? Que é isso que a gente está procurando, é o espalhamento da matéria nessa relação. Pois bem, então nós fizemos uma simulação, passei aleatório em 3 dimensões, tá? Aqui a 100 km, se não me engano, é 1 segundo, e para título de ilustração, olhamos para uma foto tirada lá em 10 de abril de 2015, no Canadá, tá? Isso não quer dizer que isso é isso. Tá legal? Isso aqui é um exercício intelectual de como a gente pode entender a natureza. Entender a natureza. Tá? Aqui é o fenômeno. E aqui, pessoal, o vermelhinho, o rosinha, são os íons de NO+, e o verdinho, os íons de O2+. Na Islândia, esse grupo de trabalho, a Maria Alessandra e a mim mesmo, a gente ultimamente está meio que assim com a Islândia, adorando a Islândia, tá? A mesma história. Isso aqui foi uma foto tirada. Isso aqui a gente conseguiu na NASA, tá, pessoal? É um site bastante interessante. Isso aqui foi a simulação. Pessoal em rosa é o NO+, o verdinho, o O+. E, de novo, na Islândia. Tá legal? Pessoal, então, o que significa tudo isso, né? O que significa esse nosso passeio na aurora boreal? Esse passeio na aurora boreal, pessoal, principalmente no momento de hoje, né? Um especial de Natal, depois da manhã, é véspera de Natal, a gente olhar para isso e poder sonhar um pouquinho. Né? E por que a gente não pode sonhar? Por que a gente, dentro da engenharia, dentro da física, dentro da química, a gente não pode procurar entender as coisas? Tá? A gente não pode coletar esses sonhos. E por isso, gente, eu gostaria de ler um poema do Langston Hughes, tá? Que tem a ver com o coletor de sonhos, e tem que ver com as meninas. Tá? Então, isso aqui, Narie e Alessandra, são vocês. Então, vamos lá. Vocês, sonhadores, tragam-me todos os seus sonhos, todas as suas canções mais sublimes, para que eu possa embrulhá-las num pano azul, feito nuvem, longe dos dedos ríspidos do mundo. Pessoal, um Feliz Natal para vocês. E quando eu falo Feliz Natal, é dentro desse poema do Hughes, tá? O que representa o Natal? O Natal, como eu vi
apontado para vocês lá no início dessa nossa conversa, ele não nasceu dentro de uma religião cristã. Já existia bem antes, né? Já existia o Natal, no fundo, ele vem de uma louvação ao sol, em particular do tal do Sol Invictus, que começa exatamente no período do solstício, tá? Que a gente, na verdade, solstício do inverno lá no hemisfério norte. Para quê? O que significa isso? Por que celebrar o sol? Para trazer luz, para trazer calor, um ambiente extremamente frio. Então, quando a gente pensa no Natal e pensa na aurora boreal, nessa nossa viagem, pessoal, o que representa, de repente, o Natal, pelo menos para mim? Independentemente de qualquer religião, é uma renovação. Para uns, uma renovação de fé. Mas hoje, e aqui eu me permito compartilhar com vocês, não só compartilhar com vocês, mas desejar para vocês não só um Feliz Natal, mas um feliz 2021. Porque essa renovação do Natal, dentro do Sol Invicto, lembrando que o Sol é iluminação, né, é conhecimento, o Sol também, essa renovação da esperança, tá? E é isso que eu desejo para todos nós. Porque nós, do nosso grupo de trabalho, a gente tem muito forte esse símbolo que vocês estão vendo aí, tá? E, sobretudo, com essa frase que a Alessandra inaugura o texto dela na dissertação com a esperança vence a incerteza. Pessoal, muito obrigado. Um abraço fraterno em todos vocês. Professor Nazareno, muito obrigado. Fico à disposição para qualquer dúvidas. Bom, professor, a gente vai abrir perguntas lá no YouTube, o pessoal, aí o Lucas vai dar um passeio lá para o pessoal para trazer as perguntas para o senhor, tá? Enquanto isso, o senhor pode ir conversando com vocês, aqui com o pessoal. Tá bom, fica à vontade, pessoal. Dona Narrê, te peguei, dona Narrê? Com o Johnny? Super. Cadê a Alessandra? Foi dormir. Oi, tá aqui. Conseguiu achar o teu Gostei. girassol lá, moça? Achei. Pessoal, por que eu estou falando Muito isso? bom. Tá? Essa história do Johnny Walker, do girassol, porque nós escrevemos um artigo e mandamos para a Islândia, exatamente sobre isso. Na nossa introdução, foi a introdução do que eu apresentei. Então, essa viagem de luminosidade, de Johnny Walker, de girassol, é verdade, viu? As meninas não estão aí para me deixar mentir sozinho. Tá? Então, a história da Islândia também é verdade. A última fotografia da Islândia, na comparação, faz parte do artigo. Então, por isso que eu falei, estou brincando, mas é sério, que o mais difícil nessa apresentação foi enfiar o Johnny da Narrê e o Van Gogh da Alessandra. Falei, como é que eu vou resolver esse problema? Fácil foi fazer a modelagem, né? O duro foi enfiar a historinha, tá? Então, essa é a história. Então, o nosso grupo de trabalho, viu, professor Leonardo, tem muito disso. Muito disso. Então, a gente ousa, a gente prima, tá, pela seriedade das contas, da fundamentação. Mas depois a gente fala, por que não? Então, é esse por que não que eu entendo, mais do que nunca, eu sei que você é fã desse tipo de coisa, você faz isso nas tuas aulas, é ousar. Né? Então, essa é uma ousadia. Parabéns, professor e meninas. Muito, muito legal os resultados e aquelas fotos que o senhor falou que pegou da NASA, né, e fez uma comparação visual. Se vocês pensarem, talvez, fazer uma análise das fotografias, né, e pegar os pontos, transferir aqueles pontos da imagem e tentar fazer uma análise de erros ali com a parte simulada. Tá, boa pergunta. Tá. A ideia, até poderia fazer, mas não é isso, sabe por quê? São coisas distintas. Uma coisa é a trajetória. Tá? Talvez, eu não sei, se aquelas figuras, como são fótons, que é luz,
Você quer que os fótons emitidos é onde a partícula vai, na medida que ela tá andando, soltam a luz, ou se é a própria concentração do íon, entendeu? Então, agora, a análise de fóton, existem trabalhos que fazem exatamente isso que você falou, Léo, tá? Mas daí a simulação não é simples, como está feita. Essa abordagem é extremamente simples, tá? Existe abordagem mais rebuscada, tá? E vai nesse direcionamento que você disse. Mas ficou bem parecido, né? As fotos e... É muito louco o negócio, é muito doido. Fora os bichinhos, quando a gente faz essa simulação que aparece, parece até dinossauro, viu? O senhor falou bastante do plasma, né? Eu andei falando isso umas aulas que eu dei para pós-graduação, até se meus alunos estão aí, eles vão se lembrar. A gente falou sobre o reator de plasma, né? Que são o Sol na Terra, né? Tudo, né? Depois a gente pensa que quase não existe plasma, no fundo é 99% do universo conhecido é plasma. E a gente seria o primeiro estado, então, né, da matéria. É, né? É incrível isso. Aquela história, Léo, a coisa é tão óbvia, não é tão óbvia assim. Foi exatamente nessa últimas leituras, foi a Narie até que chamou a atenção em relação a essa quantidade. Falei, caramba, como a gente é insignificante, Léo. Eu só demonstro a nossa insignificância e achar que sabe tudo. A ponto de falar, caramba, não é o quarto estado da matéria. O que eu entendo é o seguinte, é como a gente pode aproveitar isso em termos de engenharia. Quase não é aproveitado. Sabe o que eu me lembrei também, a hora que o senhor falou dos íons adentrando a atmosfera, eu me lembrei quando eu fazia técnico em química, né, segundo grau, que a gente fazia aquela análise pirognóstica. Você já ouviu falar? Eu fiz isso na química inorgânica lá em Maringá. A gente colocava na chama os elementos químicos e dava as cores, né, diferentes conforme os elementos. Lembrei dessa aula também. Se você for pensar, no fundo é a aurora boreal. Porque você está fazendo com ele? Você está ionizando. Na medida que você ioniza, eles soltam fótons de luz. Tá? De cores. Cada elemento uma cor. Então, é o que acontece na ionosfera, né? E o legal, em relação a isso, que é imprevisível. É totalmente imprevisível. É passeio de bêbado mesmo. Então, o cara lá entra numa. Né? Porque não depende da explosão do Sol, depende de como está o campo magnético, depende da altitude. Enfim, são vários fatores. Vários fatores. Sim. Mas, no fundo, o grande segredo é como a gente pode dar uma abordagem a mais simplificada possível, que é o caso. E a mais simplificada possível é essa história do passeio aleatório. Tá? E tem hipóteses bastante importantes, bastante fortes ali. Tá? E a gente pode até questionar, né, em termos de probabilidade. Mas o que eu entendo, diga. Professor, tem uma pergunta aqui, acho que deve ser o professor Ardson dos Santos Viana Júnior, você não conhece ele? Beijo, Ardson. Não. Ele perguntou se existe uma correlação entre as simulações e as fotos. Como foi esse processo, né, se tem, né, e tentativa e erro. Tentativa e erro. Tá. Oi, Ardson, um grande abraço para você, meu irmão, espero que você esteja bem. Conheço sim o Ardson, tá? Inclusive, ele está passando um livro dele na Blucher, é um livro sobre métodos numéricos. Eu tive a satisfação de ser o editor do livro. O Eduardo, da Blucher, passou essa responsabilidade para mim, então eu conheço bem o professor Ardson. Ardson, não tem correlação. Foi uma pergunta, inclusive, feita pelo professor Leonardo. A ideia ali foi apenas apresentar, tá, uma espécie de uma comparação sem compromisso, aspas. O porquê, tá? Primeiro, a gente teria que processar as imagens e associar esse processamento de imagem a alguma grandeza conhecida, como, por exemplo, aquela imagem está associada à concentração iônica. Se for associada à concentração iônica, por exemplo, a gente não pode comparar com o passeio aleatório, porque o passeio aleatório só é deslocamento. Tá legal? Então já começa por aí. Existem estudos que fazem esse tipo de coisa, tá? E daí são uma modelagem bastante avançada. Então, com isso, responde a sua segunda dúvida. Não tem comparação de erro ali, isso é apenas uma ilustração.
E dentro dessa ilustração, apenas para mostrar a natureza aleatória do fenômeno. E eu sei que você trabalha com isso, tá? Com o ruído branco. Então, ali é muito mais uma abordagem do ruído branco, tá? Em função da variância. Certo? Professor, tem uma outra pergunta aqui, eu acho que é do Gilclis Costa, ele é um aluno da UFAM, ele está na França. Ele faz uma pergunta assim, sobre a simulação da movimentação desses íons, seria possível utilizar o algoritmo de Monte Carlo na predição da movimentação desses íons? Sim, total. Porque Monte Carlo também é uma abordagem aleatória. Pode sim. Vai em frente. E, professor, uma pergunta minha. Sim, senhor, lá de Manaus. De Manaus, Amazonas. Assim, aprendi muito não vou chamar senhor, com você, de sempre trabalhar e sempre direcionar tudo aquilo que a gente aprende para coisas práticas, né? Para a gente implementar. O bom da engenharia é que a gente consiga, a partir dos conceitos, implementar coisas práticas que vão servir para as pessoas, né? Para as pessoas que a gente estuda, né? Para poder implementar as coisas e servir para as outras pessoas. Quando a gente trabalhou a vida toda com um conceito de transferência de massa totalmente diferente desse que o senhor está está trabalhando agora, né? Que envolve um pouco de estatística, né? De probabilidade. Existe alguma comparação quando você vai trabalhar com esses dois conceitos em termos, por exemplo, de você dimensionar um equipamento ou quantificar, por exemplo, saber se com esse conceito eu vou ter respostas mais precisas do que o conceito anterior, né, o que é utilizado desde os primórdios da engenharia? Eu vou te chamar agora de professor. Essa é a pergunta de professor, tá? Deixa eu de trás para frente. Por que nasceu essa história de aurora boreal? A ideia, Tayana Rie, a gente exatamente procurar exemplos para aplicar na engenharia. Só que qual foi a maior dificuldade nossa? Foi entender o mecanismo de difusão em plasma. Começou por aí. Para a gente entender o mecanismo de difusão em plasma, a gente tentou simplificar o máximo que a gente poderia, tá? Mas ao chegar na história do plasma, com essa história de ionização, qual é o estado do plasma? É o estado mais desagregado que possa ter, que possa existir. Que existem ali diversos campos de força, tá? A única coisa em comum que a gente tinha era o movimento errático da partícula. E o movimento errático da partícula é uma abordagem lagrangiana. Se fosse escrever uma equação diferencial para cada partícula nos modos clássicos, se ia ter, você não ia conseguir descrever. Então, essa foi a primeira abordagem. Então, esse sentido, agora, numa questão, como eu posso dizer, didática, dessa aurora boreal, é tentar entender alguma coisa. Agora, em relação à sua aplicação. E aí entra alguma coisa que eu havia apresentado, uma pena que não tem como acessar e mostrar para vocês. Quando a gente fala de equação diferencial, a gente fala de meio contínuo. Então, a gente pensa em escala de tempo, em escala de espaço. Na questão do espaço, a gente está falando de micra para cima, ou sei lá, em centímetro. Quando a gente vai descrever a difusão em gases, por exemplo, a gente está falando de nanômetros. Percebe? Daí vem a aplicação disso em termos de engenharia. E tudo isso depende, Nazareno, da nossa capacidade de engenharia, de desenvolver equipamentos. É por isso que existe a nanotecnologia. Então, quando a gente vai para a nanotecnologia, a pergunta é, será que o modo como a gente está abordando esses assuntos, principalmente o pessoal de CFD, lá o Ardson está me ouvindo agora, quando eu falei ruído branco, né, é onde entra, quando a gente está, não digo restringindo, mas diminuindo a nossa escala de percepção, a gente tem que acompanhar a diminuição daquilo que a gente está medindo. Então, eu enxergo em relação a isso, por exemplo, em termos de nanotecnologia. Será que para descrever os fenômenos,
eu preciso lançar mão de equações diferenciais clássicas. Por exemplo, o pessoal de CFD que trabalha com esse tipo de coisa já está incluindo nessas equações termos aleatórios. Esses termos aleatórios é aquela história de variância. E o Artson é bom nisso, aquele que fez aquela pergunta. Tá? Então, minha resposta para você em relação à engenharia é muito objetiva. No nosso caso, por exemplo, que trabalha com secagem. Aliás, falei para você, né? Graças ao seu artigo, teve prova na graduação e na pós-graduação. Se o pessoal meu de pós-graduação está te escutando, é esse rapaz aí que é o responsável, tá? Por aquela questão. Então é isso. O Nazareno depende muito do nível que a gente está processando. Não sei se eu te respondi, mas enfim. Sim, professor. Tem uma pergunta acho que é o professor também, Cláudio Duarte, que já vi ele perguntando em outras palestras, né? Ele está lhe parabenizando, né, pela palestra. E a pergunta dele é: quais seriam as próximas etapas desse estudo? Das simplificações feitas, existe uma em especial que pretendem reconsiderar? Cláudio, um grande abraço para você, pessoal de Uberlândia. Aí, ó, Minas Gerais. Né? Não esqueça de dar um beijo no Carlos. Tá? Cláudio, querido, é o seguinte. O Cláudio também, a área dele é em sistemas particulados, ele trabalha bastante com simulação e modelagem, é um sujeito brilhante. Tá? Fez parte da banca do Dirceu, se não me engano. Ou não. Bem, enfim, um dos meninos lá do DEPA. Existe, sim, possibilidades. Tem duas possibilidades aí. Primeiro, foi a aproximação da independência. Lembra que eu havia dito para vocês, do X, Y, Z? A gente não considera ali uma probabilidade condicional. Tá? Quando a gente assume uma probabilidade condicional, necessariamente a gente tem uma covariância. Essa covariância atua para a gente calcular, por exemplo, o número de passos. Só que a grande dificuldade daí, Cláudia, a gente não consegue descrever pela segunda lei de Fick. Tá? Essa é uma abordagem. Então, teria que encontrar uma maneira de como descrever isso. O grande problema é como atrelar isso a uma determinada variância. E associar essa variância a um coeficiente clássico de difusão. Então, isso em relação a esse modelo, tá? De abordagem via passeio aleatório. Mas ainda via, vamos colocar assim, essa abordagem estatística, como bem colocou o professor Nazareno, existe sim, aqui vai um spoiler, pode até fazer junto, tá? Abordar, foi inclusive, nós começamos isso, né, na RIE, via movimento, na RIE Alessandra, via movimento browniano, tá? E o movimento browniano, a gente começa exatamente com uma equação diferencial estocástica, Cláudio. Tá legal? Essa equação diferencial estocástica, existe um termo determinístico, que esse termo determinístico, no caso, sem ser lá do plasma, né, ele está muito atrelado à força de arraste, a lei de Stokes, que você conhece bem, só que no caso de plasma, em específico no caso da aurora boreal, nós teríamos que levar em conta, nesse termo determinístico, dois carinhas, o campo elétrico e o campo gravitacional. E associado a isso, ao termo aleatório, que é o tal do ruído branco, seria, então, uma variância, e com isso, com essa variância, chegaria-se num coeficiente de difusão característico. Essa segunda abordagem, eu entendo que, nesse momento, ela é mais viável do que a gente explorar essa questão do probabilidade condicional da maneira como eu apontei aqui há pouco. Pergunta difícil, hein, gente? Prova. A gente não tem mais nenhuma pergunta. Não sei se o professor Leonardo tem alguma outra pergunta. Por enquanto, não. Estou pensando aqui um monte de coisas. Então, lá no YouTube não tem mais nenhuma pergunta, professor. Aí, assim, eu só queria agradecer a sua disponibilidade, né? Sei que o senhor que você sempre está disponível a nos dar todo esse conhecimento que o senhor tem, né? Que o senhor conseguiu durante todos esses anos. E, para mim, por mim, eu ficaria a noite toda aqui escutando. E, assim, muitas vezes bate saudade, né, do tempo da Unicamp, apesar de ser corrido, de ser sofrido, né, porque a gente tem que estar ali mesmo para estudar mesmo, mas traz
também traz saudade, né? Porque é um lugar que dá vontade da gente estudar, da gente crescer como aluno, né? E hoje como profissional. Então, espero que a Ana Rie e a Alessandra também elas aproveitem ao máximo, né, o professor Cremasco, que ele sempre tem dar muito além do que aquilo que ele sabe, né, em termos de engenharia, mas ele sabe muitas coisas a mais do que isso, né? Então, ele traz muitos conhecimentos com ele, né? E é professor muito gabaritado e eu tenho orgulho de ter conhecido, de ter passado todo esse tempo com ele, 7 anos, né? Mas para mim já são de 20 anos que a gente sempre está em contato. Nazareno, você sabe o carinho que eu tenho por você e por toda a sua família. A gente conhece bem a sua história, né? A história da Kiki, dá um beijo nela, do Caleb. E quanto vocês são vencedores, e um dado interessante, o fato de você voltar para a sua região, isso é muito legal. Você voltar, eu não sei se o Alex está nos ouvindo. O Alex, um abraço aí, Taquatiara, que é um outro aluno nosso que está aí no Amazonas. Nazareno, eu tenho que agradecer esse trabalho, mas essas duas meninas. Tenho que agradecer muitíssimo a Ana Rie e a Alessandra. Tá? Que é aquela velha história, aquele barquinho que eu pus, o slide, elas embarcaram. Elas embarcaram e o resultado, a gente submeteu esse trabalho para a Islândia, onde já se viu, né? Mas é o que eu sempre digo, o importante é o que nós fizemos. Então, você deu uma oportunidade para nós, para o nosso grupo, essa oportunidade de trazer a público o que a gente faz. O que a gente faz é nós três mesmo, né? Então, tem várias dificuldades. O apontamento do professor Leonardo, do Ardson e do Cláudio é permanente, isso eu sempre coloquei para elas. Então, agradeço a você, mas se me permite, eu quero agradecer muitíssimo a essas duas, tá? Em momento algum, eu as considero alunos, elas sabem disso quando a gente discute no grupo. A Alessandra deixa de ser minha aluna de mestrado, a Ana Rie deixa de ser minha PED. Tanto que a Ana Rie a gente continuou trabalhando junto, sem qualquer vínculo. Legal é isso, não tem vínculo com a Ana Rie, de orientação, de trabalho, de nada. O nosso vínculo é o interesse na ciência. Né? Com a Alessandra, idem. A Alessandra, ela está terminando o mestrado, já agendou a defesa dela, 27, aquela última frase que eu termino, a esperança vence sem certeza, é da Alessandra. Ela, num processo de terminar, tem que correr atrás do mestrado dela, nessa pandemia. Tá? E debruçado, foi minha PED agora, nesse semestre. Então, as duas, a Ana Rie terminando o doutorado dela. Assim, a coisa está de louco aqui. De louco do termo, né? Então, a gente até brinca que o nosso normal, quando a gente fala nosso normal é probabilístico, é curva normal, é a gaussiana, a gente se refere. Quando a gente fala tá tudo normal, fala tá tudo normal, mas é gaussiana o nosso normal, né? É coisa tão aleatória. Mas eu entendo, e aqui para as meninas, tá? Esse é o artigo de vocês, tá? Esse é o trabalho de vocês. Eu entendo só o fato, pelo que eu pude perceber, o Léo está lá em Foz do Iguaçu, o Arson está em São Paulo, o Cláudio está em Uberlândia. Tem um menino que está na França, caramba. Só falta aparecer alguém da Islândia aí, né? E você em Manaus, o Lucas em Manaus. Nazareno, é que eu sempre digo para vocês, tá? Eu só tenho sentido, eu, enquanto professor, enquanto formador, só tenho sentido com vocês. Eu me realizo em vocês. Tá? Eu me realizo muito com o sucesso profissional de vocês. Não tem sentido nenhum a nossa profissão. E o Leonardo, a gente se conheceu há pouco tempo, mas parece que faz 300 anos que a gente se conhece, né, Léo? Eu conheço ele há 14 anos. O senhor fez perguntas para mim numa apresentação do ENEMP. Até hoje me odeia. Não, mas foi tranquilo, o senhor foi bonzinho. Bem, as meninas sabem minha forma aqui, ó. Continua bonzinho, tá? Bem, meu querido Nazareno, olha, um grande abraço para você. Aquilo que é a respeito da esperança, né? Eu sei que você é fã do sujeito que é comemorado dia 24, mas Cristo nos representa, sobretudo, esperança, não é? Então, essa renovação, ela traduz isso, e isso antes mesmo dele, tá? Então, isso faz parte do ser humano, em conservar essa esperança. E cabe a nós, gente, enquanto pensadores, enquanto pesquisadores,
é não fazer reverência para a ignorância. Não está na hora de ignorância. O país precisa pensar, o país precisa ter essa responsabilidade. Sim, se for o caso da gente entrar num processo de isolamento, nós vamos entrar num processo de isolamento. O nosso grupo de trabalho adoraria ver as meninas, estar junto com as meninas, elas sabem disso. Esse trabalho foi feito via remoto. Né? E a gente vai trabalhar assim até o momento da gente se ver junto novamente. Mas isso nada impede que a gente sinta carinho pelos outros. É esse carinho que nos move. Tá? É essa esperança que nos move. Então, é o que eu desejo a todos que estejam nos ouvindo aqui. Não percam jamais a esperança. Tá bom? Muito obrigado, Nazareno, pela oportunidade. E meninas, a gente continua. Tá bom, professor, obrigado. Tchau. Tá, eu vou parar aqui e vou parar lá no OBS também. Tá, obrigado, professor. Um abraço. Obrigado. Tchau. Obrigado, professor. Um abraço. Outro, Léo. Até mais. Parabéns, meninas. Obrigado, Nazareno. Obrigado, professor Leonardo. Obrigado, Naie, Alessandra, pela participação também. E Obrigada. Obrigada. qualquer dia desse eu apareço aí por Campinas para rever vocês aí. Para ganhar outra patente, né, cara? Muito bom, né, rapaz? Tá bom, filho.